Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nayara, do time de marketing aqui do Agenda, e hoje a gente está começando o nosso 4º dia de palestras de inteligência tática. E para começar nosso dia, eu tô aqui com ela, Carol Manciola, que é palestrante e também é autora do livro Bora Bater Meta, e que vai contar um pouquinho pra gente sobre como partir da estratégia para a execução. Seja bem-vinda, Carol, bom dia. Muito obrigada, Nayara, bom dia, pessoal. Acho que esse é um tema bem bacana, né? Eu gosto sempre de começar as minhas apresentações falando um pouquinho de mim e fazendo uma conexão do que eu vou falar com o tema. Então, para que a gente fique bem à vontade, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que, assim, eu sou vendedora desde que eu nasci, gente. Eu estava contando aqui para a Nayara algumas histórias do meu filho de 4 anos e agora eu entendi, né, que esse troço também passa de mãe para filho. Mas desde muito criança eu sempre gostei de vender, eu vendia geladinho, papel de carta, gibi, eu fazia qualquer coisa para ganhar um trocado. Na adolescência fui vendedora de uniforme de escola, de bloco de carnaval, afinal de contas eu sou baiana, né? Então, como uma boa baiana, a gente sempre quer ir para uma festa ou outra, painho, regulava a grana, e aí eu comecei a vender, cada 10 ingressos que eu vendia eu ganhava um. E aí quando eu cresci, precisei, né, ir para o mercado formal de trabalho, onde eu fui parar? Na área de vendas. E aí trabalhei em loja de roupa, trabalhei em loja de sapato, eu trabalhei em farmácia de manipulação, trabalhei em livraria. Aí depois migrei para o mercado B2B, comecei a trabalhar na área de representação comercial. Aí fui para uma empresa da área de educação corporativa, atuar como vendedora, né, para poder vender os cursos. Aí um dia um palestrante faltou, eu fui substituir esse cara, comecei a fazer treinamento de vendas e nunca mais saí de lá. Então eu costumo dizer que eu vendi primeiro por diversão, depois por necessidade, depois por vocação e que hoje eu vendo por paixão. E o legal de ter passado por toda essa trajetória é que eu digo que eu falo com muita propriedade no sentido de alguém que viveu na pele do vendedor e também viveu na pele do gestor comercial. Então eu já vivi esses dois lados da moeda, tanto no mercado B2B quanto no mercado B2C. E aí quando eu começo a discutir essa questão da estratégia de execução, muitas pessoas acham que o desafio do vendedor é executar e o desafio do gestor é bolar a estratégia. Sim. E na minha percepção não é assim que as coisas funcionam, né? Até porque um dos principais desafios que a gente tem hoje em relação à estratégia não é a estratégia em si. Muitas vezes ela é linda, maravilhosa, o planejamento ideal, né? Aí a gente faz aquela coisa com post-it, enche a sala de post-it, né? Ou então coloca uma ferramenta maravilhosa onde todo mundo recebe informações online. Só que, né, a questão toda é como é que a gente faz para executar. Então, quando a gente começa a olhar um pouco do deparo do que está acontecendo no mundo hoje, como era o mundo antigamente, a gente percebe que essa evolução ela se faz necessária também no mundo das vendas. Né? Tá tudo mudando, então assim, o mundo sempre mudou, né? Desde que o mundo é mundo, ele muda. Sim. Só que hoje a tecnologia faz com que todas essas mudanças elas sejam mais disruptivas, mais significativas, exponenciais, né? Outro dia eu estava no avião, eu vi 2 senhorinhas conversando do meu lado e uma delas falou assim para outra: que nada, mulher, tá tudo igual. A diferença é que hoje a gente fica sabendo de tudo por causa da rede social, né? Verdade. Então, de alguma forma, a pressão por resultado sempre existiu, a necessidade de planejamento sempre existiu, a necessidade de execução sempre existiu, mas hoje está tudo muito à flor da pele. E talvez por isso seja cada vez mais necessário envolver o time de vendas no processo de execução ou de elaboração de estratégia, e ao mesmo tempo é importante dar ao time de vendas a necessidade de fazer, né, a necessidade de pensar. Ou seja, se durante muito tempo a estratégia era algo exclusivo da gestão, exclusivo da organização e o papel do vendedor era simplesmente executar, hoje não. Hoje o vendedor, né, principalmente no mercado B2B, que é uma venda mais complexa, ele precisa ter essa sua capacidade de planejamento. E aí a gente começa a refletir, puxa, e como é que o gestor, que sempre foi o detentor da estratégia, lida com isso, né? Então a primeira coisa que eu costumo dizer é que as competências de vendas mudaram. Então você tinha antes um cara que era muito falador, né, que aprendia, era treinado a manipular, a dissimular e a vencer. O jeito do vendedor. Era o vendedorzão como a gente conhece antigamente, né? Aquele cara muito cheio de marra, aquele cara que conhecia em detalhes características do produto e que tinha como objetivo vender a qualquer custo.
Hoje, não é mais assim. Não dá mais para vender até a qualquer custo, até porque a nossa preocupação hoje, cada vez mais, é com a recorrência. Então, eu tenho que vender, e por isso, inclusive, que eu acho que existem as áreas de Customer Success, né? Hoje em dia, que garanta que aquilo que o vendedor vendeu vai ser entregue. Então, eu preciso garantir o sucesso do cliente, que não é só a satisfação. Então, a satisfação, muitas vezes, no momento da venda, eu consigo garantir. O cliente comprou, era isso que ele queria, ele sai satisfeito. A questão é, aquilo que eu vendi, que deixou ele satisfeito num curto espaço de tempo, vai garantir o cliente sucesso? E aí eu migro para um processo de venda que não é mais a qualquer custo. Eu estou falando de uma venda que é muito mais sustentável. E quando eu falo de venda sustentável, eu não estou falando só de sustentabilidade no sentido de ecologia, né? Eu estou falando na sustentabilidade de fazer com que essa relação ela seja perene. Isso tanto no mercado B2C quanto no mercado B2B. E aí a gente tem um vendedor diferente. A gente tem um vendedor que ele tem que ser um cara que dialoga, muito mais do que fala, né? Ele precisa conversar. E quando eu falo em diálogo, eu gosto sempre de ser explícita, né? Que é fazer pergunta, porque também tem muito treinamento aí de fazer pergunta e o pessoal acha que é sair disparando pergunta lá IBGE. Não é assim, né? É de fato tentar identificar quais são as dores do cliente, quais são as soluções do cliente, ouvir e processar tudo isso, gerando conexões entre aquilo que o cliente precisa e aquilo que você tem a oferecer. E aí eu tenho uma postura muito mais autêntica, né? Muito mais parceira. Então hoje o grande desafio do vendedor não é vencer a negociação, é de fato conseguir ganhar moral e relevância para se colocar ao lado do cliente como alguém que está ali para ajudá-lo no processo de compra. Então, né, de forma resumida, na era digital, o papel do vendedor, na minha percepção, é agregar valor ao processo de compra. E se ele não consegue fazer isso, ou seja, se o cliente só enxerga preço, se o cliente sabe exatamente o que quer e como quer, o papel do vendedor ele vai se tornar dispensável. E nesse sentido é que entra o papel da gestão comercial, né? Como é que eu faço para tocar o bumbo, para doutrinar o time, para inspirar o time, para que ele atue cada vez de forma mais pensante. Ou seja, os vendedores clamaram durante muito tempo por essa autonomia. Agora eles têm essa autonomia, mas nem sempre eles estão acostumados a saber o que eu faço a partir daí. Então, quando eu falo de estratégia de execução, eu não estou falando de estratégia e execução. Eu estou falando de ter uma estratégia para executar. Então, vamos imaginar que, né, o gestor comercial, ele recebe lá a meta da organização e ele faz o tal desdobramento de metas. Em algumas organizações, isso já vem pronto também e o gestor recebe o seu pacotinho completo. Tá aqui seu time, tá aqui o produto, tá aqui as metas, né? E se vira com isso aqui. Em outros momentos, não. O gestor comercial, ele recebe um resultado global e ele tem o desafio de fazer esse desdobramento. E o que durante muito tempo aconteceu? O gestor chegava para o vendedor e falava, tá aqui a tua meta, né? E, como a gente brinca na Bahia, TVN, que é o te vira negão, né? Faz acontecer, vai lá e faz a coisa acontecer. E hoje em dia a gente sabe que não pode ser assim. Até porque o que acontece? A gente não olha só para o resultado que é faturamento ou volume. Hoje em dia você tem uma série de indicadores. E eu brinco sempre que o indicador é algo que indica a dor. Eu queria que ele indicasse só o sucesso, tá? Mas às vezes ele indica exatamente aonde está doendo. Até porque é uma confluência, né, de coisas. Então, quando eu falo em faturamento, eu estou falando de um mix entre ticket médio e número de clientes. Quando eu falo em ticket médio, eu estou falando de preço médio versus itens vendidos. Quando eu falo de clientes, eu estou falando de base versus conversão. Então, se tudo funcionar perfeitamente, o resultado vai ser exponencial. Porque se eu conseguir aumentar que seja em cada um desses indicadores, o resultado lá na ponta ele é muito grande. Então, o grande desafio do gestor é ele olhar para os vendedores, como eu digo que a gente olha para os nossos filhos, né? Para o boletim. Né? O que é o boletim? Eu não vou chegar pro meu filho e dizer, tem que passar de ano. Que antigamente era assim, tem que passar de ano, tem que passar de ano. Se não passar de ano, não vai ter Papai Noel, né? E sua obrigação é só passar de ano. Então, antigamente era assim com os vendedores. Tem que entregar a meta. Sua obrigação é me entregar a meta. Hoje em dia, a gente tem que olhar para os indicadores meio que é o boletim. Poxa, o moleque não tá indo bem em português. Vamos fazer reforço de português. Não tá indo bem em matemática. Então, cada vendedor tem lá os seus desafios. Então, você tem gente que é muito bom em converter, mas converte, né, dando muito desconto. Tem gente que já consegue vender um alto valor agregado, mas não consegue fazer isso em toda a base de clientes. Então a ideia é que o gestor ele consiga desdobrar a meta, entregar para o time o seu número e fazer com que o time atue, quando eu falo de forma pensante, na sua estratégia de execução. Ou seja, então eu sou o vendedor, recebi lá a minha meta, agora eu tenho que fazer o seguinte, se eu sou no mercado B2B, eu tenho uma carteira de clientes fechada, como é que eu vou conseguir esse resultado olhando para esta carteira? Porque de boa, a gente sabe que ainda é um processo muito assim, sai batendo em todo mundo e vê o que cai. Né? E aí quando chega no final do mês, usa as estratégias do tipo, vai virar tabela, né? E para poder fazer o resultado. Isso é muito cansativo e não é inteligente.
Então, o gestor, ele tem que apoiar o time a atuar de forma mais, de fato, estratégica. Então, vamos olhar para a carteira, vamos fazer uma análise de Pareto. Vamos entender hoje quais são os 20% de clientes que trazem 80% do resultado. Isso é baseado em histórico? A gente já olhou para o potencial desses 80%, desses restantes de clientes, ou seja, esses 80% de clientes que não me trazem esse resultado, é porque eu não faço nada ou porque de forma reativa eles não trazem esse resultado? Vamos entender qual é o nível de conhecimento que esse time tem acerca de produto, para que ele possa usar os argumentos certos e conseguir conectar as objeções, melhor, solucionar as objeções utilizando os argumentos corretos. Ou seja, a gente precisa de fato tentar compreender o porquê do não resultado. Sim. E o porquê do resultado. Porque o foco também não é só focar no erro. Sim. Os caras que estão errando, deixa eu sentar junto, deixa eu entender quais são os desafios e deixa eu tentar corrigir a rota. Os caras que estão acertando, deixa eu olhar para esses caras e ver o seguinte, o que é que esses caras estão fazendo de muito bom e que precisa ser multiplicado para o time. Como você pode escalar esse bom resultado? Como que eu escalo? Até porque, quando a gente fala de vendas, né, sempre tem aquela história, meu time é diferente, minha região é diferente. Fala, se no mesmo contexto alguém consegue ter um resultado bacana, outras pessoas podem ter. Sim. Então, acho que é papel do gestor também tentar fazer essa investigação apreciativa, que é esse olhar para aquilo que dá certo para poder fazer uma multiplicação disso, né, com todo o time. Claro. Então, esse é um processo que é muito mais inteligente, né, onde eu trato o vendedor não como um cara de execução, mas onde eu instrumentalizo o meu time em relação ao como entregar o resultado. Então, não é só cobrar o número. Né? Acho que não é só ficar lá, olha, não tá bom isso, não tá bom aquilo, preciso de mais aquilo, vamos focar no produto, dá desconto, pede para o marketing fazer uma campanha XPTO. Porque não é só o marketing, não é só a pressão. De fato, é o processo de execução que precisa estar embasado na estratégia. E para isso, o gestor, né, o mundo mudou, se a equipe de vendas mudou, o gestor comercial também precisa mudar. Sim. Então, a gente ainda ouve muita história, né, que não é história, de pressão muito alta, às vezes bullying, gente muito estressada. E assim, na boa, gente, acho que vendas... Claro que vendas tem um pouco daquela coisa da adrenalina, mas não precisa de tanto cortisol, né? Que é o sofrimento. Então, assim, eu acho que não é porque você trabalha numa área que hoje tá... As empresas começaram a olhar para a área de vendas. Claro. Até outro dia, o foco estava onde? Na produção. Vamos ter ideias mirabolantes e construir produtos maravilhosos. Agora eu preciso olhar para o time de vendas, porque não adianta nada você ter um produto sensacional e ele não vender. Isso vale, inclusive, para o próprio varejo. Então eu chego lá na minha loja e falo, vamos lá, bater meta de peças por atendimento, vamos aumentar a ticket médio, vamos fazer mais cartão, né? Vamos vender seguro. Tá, como? Então é por isso que esse gestor comercial, ele precisa ter um olhar, eu vou usar uma palavra, tá, gente? Mas não me levem a mal. Mas é mais humanizado mesmo, né? Que o pessoal fala, Carol, você virou Carolzinha Paz e Amor. Eu falei, não gente, né? De tudo são pessoas. Exatamente. Pessoas. Aliás, esse inclusive é o ponto. A gente fala, mercado B2B, mercado B2C. O B2B é uma venda para uma empresa. Ela é para uma empresa, mas é feita de uma pessoa para outra pessoa. Né? Então, é sempre importante a gente entender que assim como por trás de cada cliente existe uma pessoa, por trás de cada vendedor também existe uma pessoa. E quando a gente fala em área comercial, na maioria dos casos, os vendedores ganham dinheiro quando vendem. Sim. Quem não gosta de dinheiro, provavelmente não trabalha na área comercial. Então, se gosta de dinheiro e tá na área comercial, todo mundo quer bater a meta. Sim. Então, quando o cara não bate a meta, né, ele não tá feliz com aquilo. Claro. Então, a questão é por que é que ele não está batendo a meta. Então, acho que essa é uma discussão um pouco mais profunda. E quando eu falo desse olhar humanizado, deixa eu sentar do lado, né? Deixa eu entender assim, cara, o que você está fazendo muito bem? O que precisa ser replicado? Onde que você está patinando? Então, esse parar, né? Que é a história do pai com o filho com boletim. Não é só chegar e prometer um presente no final de ano se passar de ano, nem um castigo no final de ano se repetir o ano. Eu preciso sentar para estudar com meu filho. Claro. Então, aí terceiriza, bota no comum, bota não sei aonde, vai fazendo um monte de curso extra. Em algum momento, é necessário um pouco mais de atenção. Existe até uma pesquisa bem antiga, né, lá da época da Teoria Geral da Administração, que é uma pesquisa de Haldor, que foi o Elton Maio que conduziu, e ele colocou um grupo de mulheres numa sala. Ele queria testar a influência das condições ambientais na produtividade. Ele botou um grupo de mulheres numa sala e falou, eu vou esquentar essa sala para ver se elas produzem mais ou produzem menos. As mulheres suando, pingando e produzindo mais. Ele falou, assim?
peraí, eu vou diminuir a luz. Foi lá e diminuiu a luz, né? E suando, pingando, com a luz baixa, as mulheres passaram a produzir mais ainda. Ele falou, não, peraí, vou botar um som alto. Calor, som alto, né? E as mulheres produziram mais ainda. E depois de vários testes, a conclusão dele foi: o fato da gente estar olhando para aquele grupo de mulheres fez com que elas produzissem mais. Gente, não é romance, tá? É ciência. Então, o fato de você estar olhando, que não é o olhar no sentido de avaliar, né? É o olhar no sentido de reconhecer, de demonstrar algum tipo de preocupação e demonstrar algum tipo de interesse genuíno. Então, eu costumo dizer o seguinte: a gente nunca vai conseguir da nossa equipe uma atuação com o nosso cliente diferente da atuação que a gente tem para com eles. Né? Ou seja, eu quero que minha equipe escute mais o cliente, eu quero que minha equipe entenda mais o cliente. Tá bom, gestor comercial. O que você está fazendo com o seu time? Você está escutando? Você está entendendo? Tem que dar a César o que César quer. Né? Então, é muito importante que a gente faça esse processo. E aí eu sempre eu digo que eu gosto muito dos clássicos, né? Que eu vejo muita coisa disruptiva, muita metodologia nova, mas eu ainda acredito muito que os clássicos funcionam. Sim. E para mim, um clássico que é fundamental na área comercial é o que a gente chama de PDCA. Certo. Qualquer um que estudou administração, né, em algum momento deve ter passado por isso, né? Que o PDCA é, né, Plan, Do, Check and Act. Então, assim, poxa, eu preciso me planejar. Então, vou sentar com o meu time comercial. Deixa eu olhar o histórico dessa pessoa. Deixa eu entender como é que ele está performando. Deixa eu olhar para a carteira de clientes, para não chegar lá e pedir para o cara contar para mim tudo aquilo que eu já deveria saber. Sim. Então, assim como quando eu vou num cliente, eu não quero fazer perguntas bobas, né, que eu já poderia ter visto no site, missão, visão e valores, a mesma coisa na hora que o gestor comercial ele vai sentar com o time. Ele tem que ter se planejado para essa conversa. E aí a gente vai para a execução. E quando eu falo em execução, no caso do papel do gestor comercial, muitos gestores comerciais acham que executar é sair na rua ou ir para o chão de loja para poder fazer a venda pelo vendedor. E ainda tem aquela coisa de, eu vou lá, eu vou fazer a venda para ele ver como é que é. E ele vai aprender com o meu modelo. Absorver tudo, vai ter meta com isso. Pois é, né? Então, assim, modelagem, né? Não funciona quase nunca. Então, a gente precisa de muito mais inspiração. Então, em algum momento, você tem que ir acompanhar a pessoa do seu time e, como diria um antigo chefe meu, milho de pipoca, só história no fogo, né? Tem que deixar passar um apertos e até para você ter evidência para poder dar feedback. Sim. Até porque o nosso desafio como gestor comercial é fazer com que o nosso time performe tão bem quando eu não estou com eles. Porque quando eu estou. E em negociações um pouco mais adversas. Tem negociação que vai ser muito fluida e vai ter negociação que o vendedor ele vai ter que sofrer um pouquinho mais. Exatamente. Né? E eu ainda vejo muito gestor comercial reclamando do escalation, né? Que é tipo, minha equipe depende muito de mim. Ou na hora de fechar, eles têm que me chamar. Claro, né? Você acostumou desse jeito. Da dependência, né? Exatamente. Então você tem que criar um time independente. Mas ainda tem aquela coisa, sabe, do celular tocando. Lopes, consegue viver sem mim, né? Eu falo, gente, eu acho uma delícia quando eu passo um final de semana, passo 3 dias fora e não tem nada, tô tranquila, tá funcionando. Claro, não é exatamente assim que funciona ainda hoje, tá, gente? Ainda tem muito pepino pra resolver. Mas eu acho que o nosso trabalho tem que ser pra criar essa independência. Então, quando eu falo em execução do gestor comercial, não tô falando de fazer a venda pelo vendedor, não. Eu tô falando de gerir o vendedor. Né? Esse é o grande papel da gestão comercial. Eu fiz um workshop outro dia e aí eu fui perguntar para o time de gestores comerciais, né, quais eram os principais problemas deles. E depois de muita discussão, eles chegaram à conclusão de que um gestor comercial, de uma maneira geral, só tem 2 grandes problemas, que se fossem eliminados, resolveria tudo. Quais são? O cliente e a equipe. Tá fácil então. Tirando o cliente e tirando a equipe, tá tudo certo. Tá tudo assim, certo. Gente, imaginei mesmo. Olha que loucura, né? Assim. Exatamente. Então, assim, e aí você vai perguntar, quanto tempo você passa com o seu time? 30%, 40%. Eu falo, mas o que você faz no restante do tempo? Ou tá vendendo, ou tá resolvendo o problema de vendas. Então, assim, a gente acaba criando uma cilada, né? De novo, olha para a história do pai e pro filho. No caso do pai pro filho, o pai não pode ir lá fazer a prova. Claro. Mas nos dias de hoje, é capaz do pai ir lá brigar com a escola e dizer, olha, essa escola é ruim, que meu filho tirou nota baixa. Então, assim, não é. Não adianta falar pro cliente, mas você não fechou com o meu vendedor. Vou lá reclamar, por que você tá pegando pesado com o meu time? Não dá, né? Então, eu costumo dizer que o processo de execução do gestor, ele se resume de uma maneira geral em 3 aspectos. Que o primeiro é inspirar. Então, assim, eu preciso fazer com que o time queira fazer, com que o time queira dar o sangue, com que o time queira agir como dono. Segundo, eu tenho que, de fato, educar. Eu tenho que ensinar.
Então, assim, ninguém nasce pronto, né? O Cortella vive dizendo isso, que gente não nasce pronto e vai se gastando. Gente nasce não pronto e vai se fazendo. Sim. Então, o gestor comercial, ele tem que ir lá e dizer assim, vamos fazer junto em algum momento? Agora faz do seu jeito, agora vamos fazer de um jeito nosso, agora faz isso aqui do meu jeito. Então, não é modelando, é inspirando e instrumentalizando. E o terceiro papel é, de fato, o gerenciamento, né? Que é planejar, executar, monitorar e acompanhar. E na sequência do PDCA, né? Que é o terceiro ponto, é você, de fato, prover esse monitoramento, porque também não adianta. Deu a louca, a meta não bateu, chama todo mundo, coloca na salinha, dá 3 broncas, ou senta com todo mundo e faz um plano de desenvolvimento individual e depois abandona. Então, assim, vamos entender, deixa eu acompanhar você na visita, deixa eu acompanhar como é que tá o movimento da loja, deixa eu conversar com alguns clientes, né? Deixa eu ver como é que você está escrevendo um e-mail, como é que você está fazendo uma ligação. Então, eu preciso monitorar. Porque quando a gente vai para o lado da educação da coisa, Carolzinha, paz e amor, né? O reforço positivo, ele ensina muito mais. Então, se eu te ensino a Nayara a fazer uma coisa, a Nayara sai super empolgada, nossa, a Carol me ensinou isso aqui. Aí a Nayara vai e faz, mas ela não tem habilidade ainda. Aí ela não faz da melhor maneira. E tem um resultado ruim, o que é que ela vai dizer? Ó, tá vendo aí? Nem o jeito que me ensinaram funciona. E aí eu vou voltar para o meu jeito natural. Então, quando eu falo em monitoramento, como é que eu posso estar ao lado para garantir que esse vendedor vai fazer da maneira certa para obter o resultado positivo. Eu lembro de uma vez que eu estava com o meu time, eu gerenciei um time grande, né, de educação corporativa, de venda de educação corporativa, e eles eram muito relacionamento. Eu falei, gente, vamos entender que nosso desafio é bater meta, a gente tem que bater meta, aquela conversa toda. E aí eu comecei a dar várias dicas de vendas, eles achavam aquilo um absurdo. Nossa, Carol, mas como é que eu vou negociar? O cliente tem que saber o meu valor. Eu falei, não, você tem que mostrar o seu valor para o cliente, etc e tal. E aí tinha um cara da minha equipe, um menino, Guilherme, o nome dele, que ele era super fãzinho das coisas que eu falava. Eu falei, vou usar o Guilherme para poder mostrar para o time como funciona. Case de sucesso. Exatamente. Falei, Gui, vem cá, vamos lá. Quais são os 3 clientes que você tem aí no pipe para essa semana de forecast para fechar e que você diz para mim que quer me entregar? Porque todo mês o pessoal coloca no forecast, mas as pessoas não entregam exatamente. Entregam o número, mas não com aquele cliente sempre, né? Ele, Carol, tem esse cliente aqui. Eu já falei com ele, falei, você vai fazer o seguinte, você vai ligar para ele agora e vai dizer, fulano, olha, tô te ligando porque a gente já discutiu bastante, eu tô um pouco preocupado, porque a proposta que eu te mandei, ela vence amanhã. E eu não consigo segurar o preço, porque a gente tá falando de virada de trimestre, vai virar tabela. Então eu queria saber de você se a gente não consegue ter um ok nessa proposta ainda hoje. Ele, Carol, é sério que você quer que eu ligue e fale isso pro cliente? Isso é muito vendedor. Eu falei, mas é o que você é, bonitão, né? Ele, tá bom, né? E ligou. E ele ligou, foi falando do jeitinho dele. Não é que ele recebeu o ok? Né? E eu ficava assim, mais, menos, do lado do telefone, né? Isso, se empolga. E aí quando ele desligou, ele falou, funcionou. Eu falei, é isso, né? Porque eu dei a dica, sim, eu acompanhei a execução e é claro, poderia ter dado errado de primeira, a gente entendeu o que não tá funcionando. Talvez não tivéssemos escolhido o melhor cliente, ou a abordagem não tenha sido a mais adequada. Mas eu estando junto, eu não fiz por ele. Né? Eu fui apoiando ele num processo que era novo. É a história de novo da criança, né? Você não vai pegar, vai filho, sai andando e correndo. Não, você vai dar a mão, vai segurar com as 2 mãos, depois vai segurar uma mão só, depois vai acolher toda vez que cair, ralar o joelho, até a criança sair de fato correndo, sim, e você, né, sentir saudade de quando ele engatinhava. Não é o nosso caso aqui, a gente quer mais que o nosso time saia correndo mesmo. Então o processo de monitoramento é assim, eu preciso acompanhar não só os indicadores, não é só colocar um painel lá, né, tipo a bolsa de valores e ficar, foi bom, foi ruim, cobra, né? Deixa eu entender o que está por trás do indicador. E o processo de ação, né, que pode ser reação, na verdade, né, que como é que eu faço os ajustes para poder chegar no resultado correto, ou seja, elaboramos uma estratégia, monitoramos, o resultado foi ok, show, compartilha com as pessoas da equipe, o resultado não foi ok, refaz esse planejamento e aí a gente faz com que esse ciclo, ele rode, até porque a gente não está falando de uma estratégia, né? Eu planejei isso aqui para o ano e vamos entregar. Não, o mundo é dinâmico demais para a gente se focar num planejamento, né? Ela tem que ter uma flexibilidade, querendo ou não, né? Ela pode ser rígida demais. E tem uma frase que eu adoro, né? Tá até lá no Bora Bater Meta, fazendo aqui meu jabá, que é mude o plano, não mude a meta. Certo. A meta foi dada e você aceitou. Então, você precisa mudar as maneiras de alcançar a meta. Por isso, inclusive, que o grande desafio de quem trabalha com vendas é ser persistente e não insistente. A gente tem muito vendedor insistente, né? Que fica, e aí, compra minha calóia, olha meu batom, né? Tipo, insistindo com o cliente para poder ele comprar ou dar um retorno, ao invés de atuar de uma forma diferente. Puxa, né?
Ah, lembrei de você por conta disso, queria te convidar para um evento XPTO, tá aqui alguma coisa. Ou seja, criar estratégias de contato e ser persistente é você conseguir de formas diferentes chegar no resultado. Insistência não, é você ficar tentando sempre do mesmo jeito. Então, quando eu falo de estratégia de execução, eu tô falando assim, de criar um time capaz de ser persistente, ou seja, com recursos suficientes para isso. Porque, de uma maneira geral, quando a gente olha para os desafios que a gente tem, né, eu costumo dizer que para você ter o sucesso em vendas ou em qualquer outra área da vida, você precisa somar alguns elementos. Você precisa de objetivos claros, você precisa ser competente, ter a competência desenvolvida em você. Você precisa estar motivado, lembrando que motivação é uma coisa que vem de dentro, né? Você precisa ter os recursos necessários e você precisa ter uma estratégia clara. Então eu digo para os gestores o seguinte, faça um diagnóstico, olha para a dor e vê onde está o seu problema. Porque se você sente que sua equipe está confusa, ou se você mesmo está confuso, o objetivo não está claro. Se por um outro lado você sente que está todo mundo muito cansado, muito esforço para pouco resultado, talvez esteja faltando ao time e a você mesmo algumas competências. A gente está precisando treinar, a gente está precisando se desenvolver. Por outro lado, se todas as ideias que surgem, todas as maneiras de fazer o resultado geram algum tipo de resistência, talvez esteja faltando motivação. E aí a gente precisa trazer, né, essa energia para que ela faça parte do negócio, para gerar engajamento. Claro. Se o time se sente frustrado, talvez os recursos, não existam os recursos necessários ou os recursos que existem não estão sendo utilizados da melhor maneira possível. E por fim, se a gente sente que toda hora tem uma iniciativa nova, mas a gente não consegue finalizar nada, ou seja, não tem acabativa, talvez seja faltando estratégia. Então, quando você vai fazer essa análise, é importante você fazer esse diagnóstico. Qual é o meu problema? É confusão? É cansaço? É resistência? É frustração? Ou é excesso de iniciativa sem acabativa? E aí você olha para dentro de casa, né? Recentemente, eu juntei meu time, eu falei, caramba, a gente é competente, né? A gente tem clareza de onde a gente quer chegar, os recursos estão aqui, aí a gente olhou para o nosso diagnóstico e falou, tá faltando estratégia, né? Porque a gente estava assim, tipo, toda hora vai lá. Porque tem essa coisa de você ficar hackeando mesmo as melhores práticas, né? A questão é que você tem que ter consistência também. Sim, então a gente está num mundo muito de startup, em que a gente tem que lançar a mão de coisas novas o tempo inteiro e testar rápido. Mas a gente tem que entender que testar rápido é uma coisa, desistir rápido é outra. Então em algum momento você testou usando a ferramenta certa, mas no momento errado ou com o cliente errado. Então eu acho que também as coisas não são descartáveis. Então, eu acho que quando você trabalha com vendas, é importante que você tenha muita consistência. E consistência não é correr 20 quilômetros num dia, é correr 1 quilômetro, né? Durante bastante tempo. Então, é um processo de crescimento e de evolução que precisam ser mais naturais. E que a gente fala muito de ser exponencial, mas a gente tem que aproveitar esse movimento orgânico também. Né? Entendendo que a gente está falando de gente, que por mais que a gente tenha ferramenta, recurso, marketing, rede social e toda essa parafernália tecnológica que, né, permite a gente um salto maior, a gente tem por trás disso tudo, né, um ser humano. Então, assim, você investe bastante em marketing para você aumentar o número de leads, para você atrair mais gente. Mas ainda hoje a conversão ela é feita por uma pessoa. E a gente precisa entender quais são os desafios que essas pessoas têm para que a gente possa, de fato, entregar a elas ou supri-las com aquilo que é necessário para que elas performem. Então, assim como eu falo que o vendedor ele tem que ser muito positivo, no sentido de otimista, em acreditar que é possível bater a meta, ou em acreditar que aquele cliente não é um adversário, eu acho que o gestor comercial também tem que ter um pouco esse lado de, se essa pessoa está aqui comigo, é porque ela tem no mínimo alguns objetivos em comum. E é nisso que a gente precisa focar, naquilo que é a sinergia para que a gente possa potencializar. Aquilo que a gente diverge, não foca nisso. Foca naquilo que faz sentido. Então, entender o sonho de cada um. Eu vi lá o material de vocês, que é o funil do sonho, né? Eu achei aquilo fantástico. Então, assim, qual que é o seu objetivo? Para que você quer essa grana? Né? Para fazer uma viagem, para pagar uma escola melhor? E você, como gestor comercial, tem que conseguir traduzir isso para elaborar uma estratégia que permita as pessoas também realizarem seus sonhos ou resolverem suas dores. Eu acho que o grande resumo da ópera, quando eu falo em gestão comercial, é você tem que fazer com o seu time o que você quer que o seu time faça com o seu cliente. É só isso, a coerência ela é fundamental, né, para que a gente consiga de fato alcançar resultados que sejam sustentáveis. Por quê? Porque a gente não consegue gerenciar o resultado. Claro. A gente consegue gerenciar processos, a gente consegue gerenciar recursos, a gente consegue gerenciar pessoas. E a partir do momento que a gente faz o gerenciamento efetivo, a gente consegue construir um resultado sustentável. Maravilha.
Então vocês já entenderam, né? Tem muitas dicas aqui. Agora a gente vai ter mais dicas ainda, que a gente tá com as nossas perguntas dos participantes. Opa! Ai, que medo! Vamos lá. Qual que é a melhor forma de acompanhar os resultados para ver se a estratégia adotada ela tá sendo realmente efetiva no dia a dia? Perfeito. Já falou aí de respeitar, né, a questão do tempo, das coisas. Mas qual que seria a melhor forma de monitorar isso? É respeitar o tempo, entendendo que meta tem prazo, né? Então, assim, quando eu digo que é Carolzinha, paz e amor, né? É que assim, tem que ser, eu acho que a gente tem que ser pragmático e contemplativo. Então, claro. Temos que lembrar que tem uma meta para bater. E essa meta, ela é o objetivo daquele time. Então, é respeitar o tempo, maximizando aí a performance. E assim, existem várias formas de você acompanhar. Eu gosto muito de um acompanhamento que vai do macro para o micro. Então, eu acho que o gestor ele tem que ter o seu dashboard para poder enxergar ali, né? Como é que estão os indicadores de uma forma geral, ele tem que entender onde é que ele mergulha. Porque ninguém vai resolver todos os problemas do mundo num único mês. Então é importante também você dar foco. Esse mês agora eu vou dar foco na positivação de clientes. Deixa eu entender quem são os vendedores que estão com alta conversão e que estão com baixa conversão. No mês seguinte, vamos entender em valor de ticket médio. Então vamos focar. Então eu acho que o gestor ele pode ter uma estratégia macro, para entender qual vai ser o direcionamento dele naquele período. E ele precisa fazer o tal do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que também não tem que ser uma coisa para o ano, não, gente. Eu acho que PDI a gente tem que fazer por mês. Então, é entender qual que é o objetivo daquele vendedor e fazer os checkpoints, né? Eu vi lá no funil, eu adorei aquele negócio daquele funil do sonho, gente. Depois você compartilha aqui com a galera, que eu achei isso muito legal. Olha, né? só Que, pra avisar, desculpa, Carol. A gente vai disponibilizar o funil dos sonhos de vendas por e-mail assim que a palestra da Carol terminar. Então vocês podem aplicar também com a equipe de vocês. A gente vai deixar disponível o webinar em que o Júlio, nosso CRO, que fez a palestra segunda-feira, ele explica exatamente como é que funciona, já deixa as fórmulas prontas para que a gente consiga fazer isso. Eu vi isso esses dias, eu achei muito legal. Porque, de fato, é essa conexão, né? Então, quando eu falo em você marcar checkpoints, então, assim, não é só chegar também no final do mês e querer fazer com que o vendedor bata a meta. Então, e aí, de novo, é respeitar o ritmo. Tem vendedor que um acompanhamento por mês é suficiente. Tem vendedor que tá num processo mais júnior ou com resultado mais baixo que vai precisar de um acompanhamento maior. Agora, tem que diferenciar, tá? Acompanhamento de reporte. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, fica tanta pressão pelo resultado que o time passa mais tempo inventando coisa para poder falar para o gerente do que efetivamente correndo atrás do número. Então, acho que esse é um ponto importante. Então, eu acho que você estipular, de acordo com o que você enxerga no seu time, o que faz mais sentido. Às vezes, você tem um time super maduro, cara, é uma reunião no começo do mês, uma reunião no meio do mês, uma reunião no final do mês. Às vezes, você tem um time que precisa de um direcionamento semanal. Tem time que faz vespertina e matutina. Olha, matutina e vespertina. E por aí vai. Então, eu acho que não existe uma frequência ideal, mas eu acho que existem indicadores chaves que precisam ser determinados mês a mês, né, para que o gestor ele possa ter um olhar um pouco mais apurado. E eu gosto sempre de comparar com um treinador, por exemplo, de vôlei. Né? O Bernardinho, na hora que ele ia treinar a equipe, as pessoas não estavam jogando o tempo inteiro. Agora, vamos lá, só passe. Agora só bloqueio, né? Agora, então, assim, quem joga vôlei sabe que você tem que treinar os fundamentos para poder ganhar o campeonato. Então, acho que é importante que o gestor comercial escolha qual vai ser o fundamento daquele período para que a equipe esteja muito boa naquele fundamento, a ponto de a gente partir para o próximo e priorizar isso de acordo com os indicadores, né? O que está indo bem, o que está indo mal. Legal. Já que a gente está falando de indicadores, a gente tem uma pergunta sobre indicadores. E quais são os indicadores que você acha que são os mais importantes para poder mensurar a efetividade de uma estratégia nova, de um processo comercial novo? O que você acha que é essencial que a gente observe? Para todas as minhas respostas vai ter o depende, tá? Porque eu não acredito em fórmulas prontas, mas eu acho que tem um indicador que pelo menos é o que me tira o sono, que é a conversão. Por que conversão? Porque existe um movimento muito grande das organizações hoje em atrair clientes, em atrair leads. Então, às vezes, você vê aquele funil, que eu até brinquei com o Júlio, eu falei, o funil dos sonhos não era assim, não. O funil dos sonhos tinha que ser assim, né? Tinha que deixar de ser um funil. Sim. Porque você vê uma boca muito larga, muita coisa entrando e uma taxa de conversão muito baixa. E eu acho que a taxa de conversão, ela diz pra gente exatamente isso. Caramba, tem alguma coisa errada, porque olha o nível de esforço que você está fazendo, às vezes, para atrair. Sim. E às vezes para converter. Então, ou você está atraindo gente que não faz sentido, que não deveria estar no seu target e é dinheiro jogado fora ali, né? Ou a equipe não está conseguindo performar da maneira adequada para poder converter. Então, quando eu olho para o meu segmento, que é o segmento de educação, quando eu comecei a atuar nessa área, eu via lá a taxa de conversão varia entre 15% e 20%. Eu falei, oi?
né? Em valor ou em volume? Aí o pastor falava na média dos dois. Eu falava assim, gente, não é possível que eu vou fazer 100 propostas e eu vou virar 20 na média? Não, a gente precisa, ou a gente faz menos proposta, né? Ou a gente aumenta esse número, porque não faz sentido. Então eu acho que conversão é um indicador que, na minha percepção, ele diz muito sobre a empresa e que nem toda organização tem condições de mensurar. Então, quando você vai para o varejo, por exemplo, você tem lá o contador de fluxo na loja, que nem toda loja que tem. Então, você entrou 100 pessoas, você vendeu para 10, você bateu a meta do dia. Pô, mas desperdiçou 90 clientes que entraram. Então, eu acho que tem que ser um olhar apreciativo do que eu fechei, o que eu fiz, o que eu preciso repetir. E os que eu não fechei, o que eu poderia ter feito de melhor? Então, para mim, o indicador de conversão ele é algo extremamente importante. Bacana. E você acredita, vocês utilizam na sua equipe, ou você acha que tem ferramentas que podem ajudar nesse monitoramento, a deixar esse processo mais fluido, a execução mais fluida também, nessas estratégias? Tem, e é o terror do time de vendas, né? Tô falando com gestores comerciais aqui, provavelmente eles sabem o quão desafiador é fazer o pessoal preencher o CRM, né? Então, assim, você tá rindo, né? O Yuri tá aqui atrás da câmera, ele tá rindo com essa conversa toda, mas assim, é um ponto engraçado, é interessante. Eu falo que eu ganhei muito dinheiro já por conta de CRM, porque você faz existe uma pesquisa, né, que foi feita pela SAP, se eu não me engano, na época quando eles começaram a fazer todo o processo de gestão de mudanças, por causa de mudança de sistema, eles concluíram que 80% do sucesso de um novo sistema está relacionado a gente. Você pode ter o melhor sistema do mundo, o mais parametrizado do mundo. Se o time não comprar, né, você vai jogar dinheiro no lixo. Então a gente entende bastante. E eu falo que eu ganhei muito dinheiro com isso porque eu sempre treinava as equipes para elas entenderem os benefícios que existiam para elas na hora de preencher o CRM. Claro. Então o vendedor ele fica com medo, que ele fala assim, poxa, eu vou colocar todos os dados do meu cliente, eu vou colocar todo o histórico de venda aqui, todo o histórico de relacionamento e eu vou ser dispensado. Porque na cabeça dele, e isso é louco, né? Vendas é relacionamento, né? A carteira de clientes que você tem é algo que faz com que você não seja demitido. E não é. Hoje em dia o que é valorizado em vendas é a capacidade de pensar de um vendedor. Sim. Então, se um vendedor ele consegue, de fato, imputar os dados no CRM e agir de forma mais, poxa, caramba, olha esse cliente aqui, tem 3 meses que eu não entro em contato com ele já me deu um resultado tão bom ano passado, deixa eu fazer uma ação direta nele aqui. Mesmo, então, né? Essa capacidade de pensar, de analisar. Porque também não adianta você ter um CRM maravilhoso, todo mundo para encher, e às vezes o gestor não saber a diferença, não saber o que é um year to date. Aliás, eu já vi muitas vezes as pessoas não conseguindo explicar a diferença entre ponto percentual e percentual. Então, primeiro, eu acho que a gente leva muito que todo mundo tem que saber um monte de coisa. Uhum. Então eu brinco assim, vamos alinhar, gente, vamos falar de análise SWOT, de Pareto. Eu sei que todo mundo já sabe, mas vamos dar uma geral aqui. Sim. Então, primeiro, não presumir que as pessoas tenham que saber alguma coisa. A própria competência de vendas, às vezes você tem alguém que ocupa um cargo de vendedor, mas que não tem isso desenvolvido. Sim. E que acha que vender é só relacionamento. Então, quando a gente fala em ferramenta, eu acho que CRM é fundamental nos dias de hoje. Acho que o gestor tem que dormir e acordar olhando pra ele. De vez em quando eu olho assim pro meu e falo, caramba, o que aconteceu hoje? Cadê aquela proposta? Por que caiu esse número, né? E aí você vai fazendo as suas ligações pra poder entender, porque, de novo, ali você tem os indicadores. Sim. O seu papel não é ficar gerenciando esse painel. O seu papel é fazer com que esses indicadores cheguem nos resultados que você gostaria. Então é super importante você utilizar alguma ferramenta que, na boa, né? Claro que o CRM é importante, mas um Excel, né? Um painel na parede. Quando a minha empresa começou, a gente fazia no post-it. A gente colocava todos os clientes visitados e ia evoluindo, né? E, inclusive, visualmente não ficava bonito, não, ficava triste, né? Porque você via aquele bando de cliente visitado e aqueles clientes ali, né? E você via o funil na prática. Mas é importante que exista algum instrumento que permita ao gestor ter essa visão geral, até para ele saber onde que ele vai fazer o mergulho. Bacana. E bom, vamos falar agora de desafios. Só mais um pouquinho, como se a gente tivesse falado de desafio suficiente. Quando pensando na estruturação de uma nova estratégia, de um novo processo, quais são os principais desafios que você já viveu com a sua equipe e que você acha que pode ser muito comum quando está adotando uma nova ferramenta, um novo processo, uma nova estratégia? Quais são os desafios mais comuns e como o gestor pode contornar, se antecipar a eles, justamente para não ter que lidar com eles ali na frente? Essa pergunta foi boa. Quem mandou esse troço aí? Bom, primeiro desafio, eu acho que é o desafio de mindset. Por quê? Porque durante muito tempo eu fiz do meu jeito e eu dei resultado. Uhum. Então, eu trabalho muito no mercado B2B e às vezes eu pego algumas equipes que têm 20, 30 anos de empresa.
E aí você quer fazer um jeito novo de trabalhar e aquelas equipes que sempre performaram, né, ficam muito presas ao resultado do passado. Então é mostrar que aquilo que trouxe a gente até aqui quase sempre é insuficiente para levar a gente mais longe. Então acho que esse é o primeiro desafio, que é considerar o mindset. Eu acho que o outro desafio é pensar na execução. Porque muita estratégia é elaborada sem enxergar a execução. Pô, quem é que vai colocar isso em prática, né? Aquela história, você combinou com o goleiro? Sabe aquela história que dizia antes, é só, né, eu não lembro quem foi, mas que tava tendo um jogo de futebol, e aí parece que o técnico chamou, acho que não sei se foi o Garrincha, e falou assim, faz isso, faz aquilo, outro, faz o gol. Aí ele falou assim, vem cá, você combinou com o goleiro? Porque é como se só considerasse um lado. Sim. Então, eu vejo que muitas vezes as empresas no processo de planejamento, elas olham muito para dentro. E eu acho que esse olhar para fora, entendendo o seguinte, o que vai impactar? E tem que entender também que o grande problema não é só a equipe. Então, às vezes, o preço está mal posicionado, às vezes o produto não é essas coisas todas. A gente tem uma concorrência cada vez mais assimétrica e transversal. Então, a cada minuto surge um concorrente novo. Sim. Que vem, a gente não sabe de onde vai, não sabe para onde. Então, assim, eu acho que esse olhar, acho que considerar a opinião da equipe, que é quem está no front todos os dias e que traz esses desafios, é fundamental para que a estratégia ela seja construída com base na superação dos desafios para se chegar ao resultado. Então, de novo, fazendo um paralelo, quando você quer fazer uma venda, o desafio do vendedor é superar as objeções. Ele só consegue fazer uma venda depois que ele supera as objeções. A mesma coisa. Uma estratégia ela só é implementada a partir do momento em que eu conheço quais são os desafios de implementação. Porque muitas vezes, e a gente vê isso se repetir nas organizações, né? Uma coisa mirabolante, maravilhosa e não funciona. Faz de novo com a outra roupagem e não funciona. Para de repetir. Começa a entender, né? Então, acho que essa capacidade de análise, não só do que não deu certo, mas do que deu certo, ela é fundamental. E considerar desafios reais. E não simplesmente que é a equipe que está executando mal. Então, é olhar para o preço, é olhar para a concorrência e principalmente olhar para o cliente e tentar repetir aquilo que deu certo. Então, acho que você fala assim, acho, é uma pergunta que sempre surge, devo envolver o time no meu planejamento? Eu falo, deve envolver o cliente no seu planejamento. Se eu pudesse... A gente realmente tem essa pergunta aqui. Né? Pois é, tem que envolver o cliente no seu processo de planejamento, porque no fundo é ele quem vai dar o tom daquilo que vai ser executado. Então, nesse processo, aí considerar que não é só o seu time e que também não é um jogo onde existe um adversário, né? É que é cliente e vendedor em prol de alguma coisa que vai ser bom para todo mundo. Bacana. Como engajar a equipe no processo de planejamento e execução de novas práticas comerciais e garantir que tem um mínimo de atrito? Perfeito. Acho que é um pouco do que eu já falei, mas trazendo mais para esse olhar do time, né? Sim. Dá para envolver todo mundo? Eu acho insano, dependendo do tamanho da equipe, né? Eu acho que você pode fazer um processo como se fosse assim, faz uma pesquisa antes, coleta algumas informações se é um time grande, tenta extrair deles quais são os desafios e considerar de alguma forma, principalmente a sua experiência. Quando a gente fala do mercado de educação, a gente fala muito da palavra andragogia, né? Andragogia é a maneira de ensinar adultos. Certo. Qual que é a diferença da andragogia para a pedagogia? Né? A pedagogia considera que o aluno, que é aquele ser sem luz, né? Que é aquela criança que é uma esponja e que vai facilmente aprender. A andragogia, no processo de aprendizado, considera que existe um adulto com uma experiência. Então, a gente tem que criar, né, elaborações de estratégias andragógicas. Ou seja, eu tenho que considerar que aquele time que está ali tem experiência e tem algo a acrescentar. Certo. Claro que boa parte das diretrizes ela vai ser analisada num petit comitê. Mas é importante que isso seja validado. Eu acho que não é só um processo também de validação, não. Eu diria que o processo ele tem que primeiro receber inputs do time, mastigar aquilo e depois fazer um processo de validação com o time. Então, eu acho que nem 8 e nem 80. Mas se é um time menor, beleza, eu na minha equipe sou eu e mais 4 pessoas que vendem, então a gente senta todo mundo, a gente elabora todo mundo junto. Em algum momento eu falo, gente, isso aqui, na boa, minha experiência é maior que a de vocês, a gente vai seguir por aqui. Funcionou, show, não funcionou, podia ter ouvido vocês, né? Então, acho que também tem um pouco desse processo de reconhecimento. Então, mas o que na minha percepção, e quando eu olho para as organizações nas quais a gente presta consultoria, o que eu percebo que funciona muito é esse processo de coleta input do time, alinha com a estratégia que vem de cima, né? Porque é top-down, mas existe um top mais top do que o nosso, né? Então, pega input com o que vem de cima, olha para o mercado, cria, valida. E aí, a partir do momento que você valida, não tenta entregar tudo o mais mastigado possível, não. Se você quer um time pensante, você tem que dar a ele algum tipo de margem e autonomia para que ele possa elaborar a sua própria estratégia de execução, considerando os desafios da sua carteira de clientes, da sua área de atuação. Bacana.
Bom, você já falou um pouquinho aqui pra gente, mas legal pra gente bater nessa tecla de novo. Quão importante você acredita ser conhecer o seu time, as qualidades individuais dos seus vendedores, quando a gente pensa em priorização de estratégia, priorização de processos? Mesma coisa, a gente faz segmentação de cliente. Por que a gente não faz segmentação de equipe? Né? A gente faz CRM para cliente. Por que a gente não faz CRM para equipe? Né? Às vezes a gente sabe a data de aniversário do cliente, mas não sabe a data de aniversário do colaborador. Então, assim, de novo, não é romance, tá, gente? É psicologia, é comportamento humano. A gente quer que as pessoas façam, a gente quer que as pessoas... as pessoas têm que ser felizes. Tem, porque ser feliz ajuda a ter melhor performance. Então, assim, mas isso tem que ser genuíno.